Olá, aqui é o Márcio e nesse vídeo eu vou demonstrar como a gente faz uma alteração no banco de dados Axis. Tá? No vídeo anterior eu mostrei como fazer uma inclusão de um novo registro e aqui nesse vídeo eu vou demonstrar como fazer uma alteração num registro já existente. Então, para adiantar um pouco, eu já deixei preparado o formulário e o botão. Eu só vou demonstrar o código aqui nesse vídeo, tá? Então eu coloquei aqui no nosso formulário principal o botão alterar, btn alterar, tá? E eu criei o formulário FRM alterar do mesmo estilo do FRM novo. Então eu peguei e copiei o layout, tá? Agora vamos lá para o código. Eu vou inserir o código lá de alterar aqui nesse campo alterar. Então vou apertar aqui o F7 para vir para o código, tá? Eu vou mudar aqui para o layout de código e vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Vou pôr o zoom 120 aqui, 120, para aparecer um pouco melhor o código aí para vocês. Tá? Bom, a gente está utilizando aqui aquela classe controle que a gente criou do banco de dados, tá? A gente está criando a classe controle, onde tem todo o código aqui de execução do banco de dados. Eu adicionei no projeto também o banco de dados, né? Onde eu tenho o campo código e o campo nome. Então, voltando aqui no formulário alterar, eu vou instanciar aquela classe de controle e fazer o código de alteração. E também passando como parâmetros, tá? Então, eu vou criar o private X as new controle, que é a nossa classe lá do banco de dados, tá? Então, eu vou verificar se vai ter alguma coisa digitada aqui na caixa de texto e também se existe o código do registro que a gente vai alterar, tá? Voltando aqui no formulário 1, eu vou utilizar a linha que tiver selecionada aqui. Ao clicar ao alterar, eu vou pegar o código da linha que tiver aqui e mandar lá para o formulário alterar. Então eu vou criar uma propriedade aqui nesse formulário para poder receber lá o código do registro. E eu vou criar ela como public, né? Para a gente poder utilizar lá no formulário principal. Então vou pôr public proper. Eu vou pôr registro as enter, que é o código lá do registro, tá? Bom, então eu vou ter que verificar se essa variável registro, né, se essa propriedade de registro tem algum registro, né, se está vindo o número do registro, e também se foi digitado alguma coisa aqui no txt nome, tá? Se os dois tiver coisa digitada, eu vou fazer o update do registro. Então vou voltar aqui, abrir aqui o salvar e vou fazer a verificação. Então, se o txtnome.testDef for maior que zero, quer dizer, tiver alguma coisa lá digitada em registro, que é a nossa propriedade, for maior que zero. Então, o que eu vou fazer? Agora a gente tem que adicionar os parâmetros. Quais são os parâmetros? O registro, que é o código lá do banco de dados que a gente vai alterar, e o nome. Só que a gente tem que prestar atenção que quando a gente for montar a query de update, os parâmetros têm que estar na mesma sequência.
Então, primeiro eu vou usar o parâmetro nome na query e depois o parâmetro registro, que é o código do registro. Então, a gente vai por ax.addParameter. Então, eu vou ter que passar o nome do parâmetro. Então, primeiro eu vou pôr @nome e o valor vai ser txt nome.teste. Tá? Adicionar o parâmetro registro, access, add parâmetro. Então vou colocar o @registro, que eu vou passar o código do registro. Tá? E aqui eu executo a query. Tá? Onde que eu vou fazer o comando de update. Sempre lembrando que eu tenho que pôr na sequência dos parâmetros que eu vou utilizar dentro da query. Se eu não criar os parâmetros na sequência, ele não vai dar certo o nosso update aqui no banco de dados Axe. Tá? Então vamos lá. Axe.execute query. Então eu vou pôr update, a tabela cliente set. O que eu vou mudar? O nome, né? Vai ser igual @nome, tá? Where código vai ser igual @registro, tá? Por quê? O nosso banco de dados aqui tem dois campos. O código aqui é automático, né? Quer dizer, o próprio banco cria a sequência de código, então a gente não precisa alterar o código, a gente só vai alterar o campo nome da tabela. Então a gente setou aqui que o nome vai ser igual o que tiver lá na caixa de texto. Tá? E aonde? Que registro que eu vou mudar? Só o registro que tiver o código que eu estiver passando lá, que a gente pegou. Tá? Então aqui eu já posso fechar o formulário aqui, né? Ver se deu tudo certo. Tá? Fecha aqui o formulário. E vamos fazer agora o botão cancelar aqui. F7, cancelar. Só colocar o close. Bom, nossa parte do update aqui já está pronto. Agora vamos voltar lá no Form 1, aqui no botão alterar. Aqui abrir o botão alterar aqui. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que passar o parâmetro lá do código, né? Então vamos criar gin frm as new frm alterar. Aí o frm.registro, que foi a propriedade que a gente criou lá, vai ter que pegar o registro que está selecionado lá aqui no DataGrid. Então antes disso eu vou precisar criar uma variável para ficar pegando o registro lá. Então vai ser private int reg as enters. Tá? E vou vir aqui no DGV grid row, no row enter, int reg vai ser igual e ponto
row index. Ok? A gente vai aproveitar. Então, sempre quando eu mudar de linha lá no data grid, ele vai pegar. Não pode ser o row index aqui, vai ser dgv dados ponto rows, a linha que tá ponto cell 0.valor, que vai ser o código realmente certo. Então a linha que eu tô, a célula 0, que é a célula do código lá do data grid, tá? Vai ser o... Vamos executar aqui só para entender. Abrir aqui o projeto, dar um start. Aqui, ó, a primeira coluna aqui do data grid é a coluna 0, que é a coluna do código, que é onde a gente está referenciando aqui, que ele vai pegar a linha que tiver lá, a coluna 0 e o valor que estiver dentro da coluna 0 da seleção. Vamos executar aqui o projeto para entender essa linha de código. Então, a primeira coluna aqui do data grid é o código que tem o código do registro que a gente vai alterar, porque a gente tem que passar lá para o formulário alterar. Então, aqui na linha, eu pego a linha que está selecionada, a coluna 0 e o valor que está lá dentro da linha. Aí eu tenho que passar isso lá para aquela propriedade que a gente criou do registro para poder alterar. Então, frm.registro vai ser igual int rec, que é o código que a gente vai alterar lá, tá? E exibir o formulário aqui, frm.showDialogMe, ok? Bom, vamos executar de novo o projeto e vamos fazer a alteração lá do código, né? Do nosso registro. Vamos mudar aqui o registro 3, então vou clicar no alterar, eu já passei o código do registro para lá, vamos colocar alterado, por exemplo, e dar um salvar. Ele não deu um refresh aqui, porque a gente não chamou aqui o atualiza registro, tá? Vamos chamar o atualiza registro aqui, ok? Vamos executar de novo. Ah lá, ele já até mudou para alterado, mas a gente não tinha dado refresh no data grid, tá? Então vamos mudar aqui o 4 agora. MF, clicar em salvar, ah lá, já mudou para o FMF, tá? Então esse vídeo está ficando por aqui. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!